Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Vamos pro vídeo. Há muitos anos, quando eu estava sem dinheiro, mudei-me para uma nova cidade para trabalhar. Embora o trabalho não pagasse muito, era decente o suficiente para minha situação financeira. Tive que encontrar um lugar barato para morar e acabei encontrando um colega de quarto em um site especializado. Isso parecia suspeito e, de fato, acabou sendo. O colega de quarto, a quem chamarei de Lucas, parecia normal nas conversas iniciais. Nunca o conheci pessoalmente até me mudar para o apartamento, que tinha 2 quartos e ficava na periferia da cidade. Lucas era magro, de cabelo comprido e tinha mais ou menos a minha idade. O apartamento não era grande coisa, estava localizado em um bairro ruim e o prédio era antigo e degradado. Tinha uma sala de estar, uma pequena cozinha, um corredor com o quarto de Lucas de um lado, o banheiro em frente ao quarto dele e meu quarto na outra extremidade do corredor. Eu sabia que morar com o Lucas seria temporário, e assim que economizasse dinheiro suficiente, me mudaria. Logo após me instalar, percebi que o Lucas era um pouco estranho. Ele não era muito amigável, e preferia manter-se reservado, o que era bom para mim. No entanto, ele frequentemente esquecia de trancar a porta da frente do nosso apartamento. Em pelo menos 5 ocasiões, eu tinha certeza de que tranquei a porta, mas a encontrava destrancada. Falei com ele sobre isso uma vez, mas ele me ignorou, o que me irritou. Muitas vezes quando eu ia no banheiro, que ficava na frente do quarto de Lucas, eu ouvia trancar a porta do quarto assim que me aproximava. Isso me incomodava porque eu nunca tentei entrar no quarto dele, nem sequer bati na porta. No entanto, ele parecia desconfiar de mim e trancava a porta sempre que eu passava por perto, mas esqueci de trancar a porta da frente do apartamento. Uma noite acordei no meio da madrugada ao ouvir alguém do lado de fora da minha porta. Meu coração disparou. Quem quer que fosse, já estava dentro do apartamento, provavelmente porque Lucas deixou a porta destrancada. Ouvi alguém mexendo na fechadura da minha porta, como se tentasse arrombá-la. Isso continuou por 1 minuto, mas felizmente a pessoa não entrou. Peguei meu telefone e chamei a polícia. Acendi a luz do quarto e ouvi a pessoa se afastando e indo para a sala de estar. Não saí do meu quarto até a polícia chegar. Quando finalmente saí, vi que a porta da frente estava destrancada novamente. A polícia entrou e revistou o lugar. Lucas saiu do quarto, aparentemente acordado pelo barulho. Ele alegou não ter visto nem ouvido nada. A polícia não encontrou ninguém e nada foi roubado. Enquanto os policiais ainda estavam lá, Lucas sugeriu que eu poderia ter sonhado com tudo aquilo. Achei o comentário rude e desrespeitoso, pois eu sabia que não estava imaginando coisas. Depois que a polícia foi embora, Lucas me perguntou por que eu havia chamado a polícia, parecendo irritado. Eu expliquei que alguém entrou no meu apartamento, porque a porta estava destrancada, mas ele alegou que não tinha deixado a porta destrancada, sugerindo que a fechadura estava com defeito. Não acreditei nele. No dia seguinte, as coisas pareciam normais, então numa noite de sexta-feira, quando eu não tinha trabalho no dia seguinte, fiquei acordado até tarde assistindo vídeos no meu celular. Já passava da meia-noite e eu estava deitado na cama, com as luzes apagadas, mas a porta do meu quarto estava destrancada, porque eu ainda não tinha escovado os dentes. De repente vi a porta do meu quarto começando a abrir. Estava com fone de ouvido e não ouvi nada, mas quando vi a porta, abri e tirei os fones e olhei. Lucas estava entrando. Quando ele me viu, parou, se virou e saiu rapidamente. Gritei perguntando o que ele queria, mas ele voltou correndo para o seu quarto. No dia seguinte, perguntei a Lucas o que ele estava fazendo. Ele negou tudo e sugeriu que eu estava sonhando novamente. Fiquei bravo, mas não disse nada. Percebi que provavelmente era ele na noite em que chamei a polícia. Não acho que mais alguém tenha entrado no apartamento, já que nada foi roubado e a pessoa foi direto para o meu quarto. No mesmo dia, comecei a procurar um novo lugar para morar. Em 1 semana me mudei. Desde então, não vi nem ouvi falar de Lucas e espero nunca mais ter notícias dele. Durante meu primeiro ano na faculdade, fui para uma universidade pequena, com apenas alguns milhares de alunos. O campus não era muito grande, mas eu gostava desse ambiente mais íntimo, para economizar dinheiro e tentar fazer alguns amigos. Decidi morar nos dormitórios e escolhi um colega de quarto aleatório. Essa decisão acabou não sendo a melhor. Eu não conheci ninguém na faculdade quando eu cheguei, e a primeira pessoa que eu conheci foi meu colega de quarto, a quem chamarei de Felipe. Felipe era um cara estranho, ele era rude, hostil e raramente saía do quarto, exceto para ir às aulas. Ele não era do tipo de pessoa com quem eu normalmente andaria, e, na segunda semana, já tinha perdido a esperança de ser amigo dele. Eu tinha uma TV e um videogame que levei para a faculdade, mas Felipe disse que eu nunca poderia usá-los porque o incomodava. Ele também exigia que todas as luzes fossem apagadas depois de escurecer.
Tentei discutir com ele uma vez, mas ele ameaçou me denunciar a administração da faculdade. Embora eu não estivesse realmente assustado com a ameaça, preferi tentar me dar bem com ele. Em vez disso, comecei a estudar nos prédios de classe ao redor do campus. Fiz outros amigos e rapidamente, ao conversar com eles sobre Felipe, um dia sugeriram que eu procurasse um novo quarto. Nem tinha percebido que era uma opção até então. Fiz uma solicitação para obter um dormitório individual e me disseram que, quando um estivesse disponível, entrariam em contato comigo. Cerca de 2 semanas depois, fui informado que poderia me mudar para um prédio de dormitório diferente, do outro lado da rua. Esse prédio era mais novo e melhor. Aceitei a oferta sem hesitar. Decidi nem contar a Felipe sobre a mudança. Não sabia se ele ficaria feliz ou triste, mas não queria que ele pensasse que eu odiava ou algo assim. Então um dia, enquanto ele estava em suas aulas, arrumei todas as minhas coisas e fui embora sem dizer uma palavra. Metade do nosso quarto desapareceu. Mudei-me para o meu novo dormitório e finalmente tive um lugar só para mim. Podia assistir TV, jogar videogame e receber meus amigos sem reclamações. No entanto, queria evitar de ver Felipe, pois o campus era pequeno e havia possibilidade de nos encontrarmos. Nos primeiros dias não o vi, mas na segunda ou terceira noite algo estranho aconteceu. Eu estava jogando videogame tarde da noite e ouvi alguém tentando abrir minha porta. Estava trancada, então não abriram. Levantei-me para olhar pelo olho mágico e vi alguém batendo na porta. Poucas pessoas sabiam que eu morava ali, então achei estranho. Quando cheguei à porta, vi Felipe parado lá. Não queria atendê-lo, então me afastei, silenciosamente. Ele bateu mais uma vez e eu não respondi. Fiquei realmente assustado. Como ele sabia onde morava? Não contei a ele e não éramos amigos em redes sociais. Voltei à porta 10 minutos depois que ele tinha ido embora. No dia seguinte, ao sair para a aula, vi Felipe novamente, sentado em uma das áreas de estudo do prédio. Não consegui acreditar que ele estava lá. Ele não morava naquele prédio. Virei-me e saí por outra saída, pensando que ele talvez estivesse me seguindo. Mais tarde, naquele mesmo dia, o vi novamente no campus, um pouco atrás de mim. Ele parecia me seguir até meu dormitório, mas não entrou. Naquela noite, ele voltou ao meu quarto. Fiquei acordado até tarde e ele tentou entrar novamente. Bateu na porta com força. Dessa vez, alguém no fim do corredor abriu a porta e disse para ele se acalmar. Felipe não respondeu, mas chutou a porta com força antes de ir embora, furioso. Decidi que era hora de denunciá-lo. No dia seguinte, fiz isso. Alguém deve ter falado com ele, pois parei de vê-lo depois disso, e ele não voltou no meu quarto. Por um mês fiquei desconfiado de que ele pudesse aparecer novamente, mas felizmente isso não aconteceu. Algum tempo depois conheci alguém que eu conhecia. Eles me disseram que havia desistido da faculdade e que seu nome nem era Felipe. Nada disso me surpreendeu. Não sei porque ele usou um nome falso, mas ele era um cara estranho. Olhando para trás, estou muito feliz por ter me mudado quando pude. Quando consegui meu primeiro emprego depois da faculdade, me mudei para uma casa menor com uma colega de quarto. A colega era uma garota com quem estudei no ensino médio. Estávamos na mesma série. Não éramos realmente amigas. Nós nos conhecíamos, mas não tínhamos o mesmo grupo de amigos. Eu não sabia muito sobre ela, mas de alguma forma depois da faculdade nos encontramos morando na mesma cidade. Éramos amigas no Facebook ou algo assim. E como nós duas morávamos lá, decidimos tentar nos tornar amigas e viver juntas. Nós tínhamos a mesma idade, imaginamos que daria certo, mas eu estava enganada. No começo, ela parecia legal. Sinceramente, esqueci onde ela trabalhava, mas ela tinha um horário bem normal, como eu. Nossos quartos eram os únicos 2 da casa e ficavam lado a lado no corredor. Não éramos melhores amigas nem nada, mas nos demos bem no início, embora ela parecesse ter um comportamento estranho. Lembro-me de que eu a notava saindo e voltando para casa em horários estranhos, o tempo todo. Eu acordava com ela ou saindo ou voltando para casa. Eu tinha um sono leve e os horários eram entre meia-noite e 5 da manhã. Eu não tinha ideia para onde ela ia ou por quê. E isso acontecia muito, pelo menos várias vezes por semana. Uma vez eu perguntei por que ela estava saindo às 2 da manhã. Ela negou categoricamente e disse que eu devia ter ouvido a vizinha. Eu não disse a ela que sabia que era ela, porque percebi que, seja lá o que fosse, ela não queria que eu soubesse. Eu realmente não pensei muito sobre isso a maior parte do tempo, mas uma noite, vários meses depois de morar lá, eu estava fora até tarde. Estava com alguns outros amigos e voltei para casa quase meia-noite. Quando entrei, todas as luzes estavam apagadas. Acendi algumas luzes e notei que a porta do quarto da minha colega estava aberta, e ela não parecia estar lá dentro. Chamei o nome dela, me perguntando se ela estava na casa, mas não houve resposta. Imaginei que ela tinha saído de novo, então fui para meu quarto, troquei de roupa e deitei na cama. Estava cansada, mas depois de fechar os olhos por algum motivo, tive dificuldade para dormir.
Fiquei lá por 20 minutos tentando descansar, mas parecia que não estava mais cansada. De repente eu vi um barulho dentro do meu quarto. Olhei para cima e vi a porta do meu armário se abrindo. Vi minha colega saindo de lá. Estava muito escuro, mas eu podia dizer claramente que era ela. Isso era tão estranho que eu não tinha ideia do que ela estava fazendo ali. Sentei-me e me perguntei o que estava acontecendo. Assim que falei, ela me viu e começou a correr e saiu do meu quarto. Fiquei onde estava, completamente confusa. Um minuto depois, a ouvi saindo de casa, pela porta da frente. Naquele momento decidi que precisava sair de lá o mais rápido possível. Nos próximos dias, arrumei minhas coisas. Não sei onde minha colega estava durante esse tempo, mas ela nunca estava lá quando eu estava. Ela deve ter voltado apenas quando eu estava no trabalho. Então me mudei depois disso. Não falei com ela desde então. Ela me bloqueou nas redes sociais. E ainda não sei por que ela estava se escondendo no armário do meu quarto. Ela provavelmente não esperava que eu chegasse em casa quando eu cheguei. É por isso que a porta dela estava aberta. Ela deve ter se escondido no meu armário e esperado até pensar que eu estava dormindo para tentar sair do quarto. Estou feliz por não ter conseguido dormir e por ter notado. Essa foi de longe a experiência mais assustadora que já tive com uma colega de quarto. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e acompanhar nosso vídeo anterior. Até a próxima!